Viver em Equilíbrio, o podcast da Construtora Equilíbrio está no ar, conectando você às novidades do mercado imobiliário, curiosidades, entrevistas e muito conteúdo de qualidade. É alto padrão de informação compartilhada direto de Curitiba, nosso lar há 50 anos. Entre e ouça à vontade. Olá, estamos aqui para mais um podcast Viver em Equilíbrio. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que pode parecer chato, mas a gente promete que não vai ser, né? Vamos falar sobre a qualidade e o impacto da qualidade, da gestão da qualidade na qualidade de vida das empresas. Então é um assunto um pouquinho diferente do que a gente tem tratado nos últimos podcasts, mas de extrema importância, inclusive que tem impacto nos usuários, nos clientes de todas as empresas, inclusive da Construtora Equilíbrio. Está aqui comigo hoje a Gisele Pires. A Gisele já tem uma história aqui junto com a Equilíbrio, já nos atende há muito tempo nessa questão da qualidade. E antes da gente começar a falar sobre qualquer coisa, por favor, Gisele, se apresente como você gostaria de ser apresentada. Obrigada, Ana. Eu quero agradecer o convite, de estar aqui. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Então, como a Ana falou, meu nome é Gisele, eu sou engenheira civil, sou engenheira de segurança do trabalho, sou consultora e auditora em sistema de gestão integrado, então qualidade, segurança do trabalho, meio ambiente. E tenho o prazer de estar aqui, trabalhando aí com a Equilíbrio há 18 anos, mais ou menos, por aí, Essa parte a gente ia pular, A gente oculta isso, essa parte. Senão denuncia a idade. Mas há bastante tempo e tive o prazer de acompanhar a evolução da empresa ao longo desses anos. Eu trabalho aí com consultorias na área de qualidade, na parte de norma de desempenho, já fizemos boas parcerias nesse sentido, E também a questão das auditorias, tanto como auditora interna como externa também, E eu fico muito feliz em poder contribuir, de forma geral, na questão da qualidade nas empresas e pensando com foco na qualidade que realmente funciona, Ana? Exatamente. Que é o que a gente faz aqui. Então, na Equilíbrio, eu tenho orgulho de falar que faço parte desse time e que a gente realmente tem uma qualidade aqui que funciona de verdade, Não é para inglês ver, não é um certificado pendurado na parede, e sim algo que traga resultado para a empresa, para os colaboradores e para os usuários finais. Exatamente. Bom, Gi, muito obrigada por ter aceito esse convite aí para a gente falar um pouquinho. Eu sei que assunto não vai faltar para a gente, Com certeza. Com tantos anos trabalhando juntas nessa área aí, já tivemos vários desafios e muitos aprendizados também, Então, vamos começar pela pergunta básica, porque assim, um cliente da Equilíbrio ou qualquer outra pessoa que vê a questão ISO 9001, a empresa certificada ISO 9000, PBQPH, SIAC, são vários nomes para uma coisa que na verdade é quase tudo a mesma coisa, Queria que você explicasse rapidamente o que é a ISO 9001, o que é o PBQPH ou o SIAC. Tá bom. Além de ser um trava-línguas, É um bom exercício. Exato. Tem pessoas que passam a vida sem conseguir falar PBQPH. Verdade. Mas basicamente nós estamos falando de qualidade, de gestão da qualidade. Então veja, a ISO 9001, normalmente as pessoas já têm ideia que se trata de qualidade. Então toda vez que você vê uma logo, a empresa tem ISO, quer dizer que tem alguma coisa a ver com qualidade. Então é uma norma de gestão, A ISO é um padrão internacional, então a norma é a mesma aqui no Japão, na China, nos Estados Unidos, no Canadá, Então foi uma norma criada para facilitar o comércio, Ela não é uma norma de produtividade, ela é uma norma para facilitar o comércio. E o SIAC, que as pessoas muitas vezes não sabem o que é, conhecem o PBQPH, o SIAC é uma norma de certificação para as das construtoras, que faz parte do PBQPH, que é um programa do governo federal. E a diferença da ISO e do SIAC, é que a ISO serve para qualquer tipo de empresa. Pode ser uma panificadora, uma papelaria, uma pastelaria, um comércio, uma indústria ou uma construtora. E o SIAC, é uma norma baseada na ISO, ou seja, tem todos os requisitos da ISO 9001, porém específicos para a construção civil. E ele tem um foco muito grande no atendimento de requisito legal.
no atendimento de normas técnicas, o que para o usuário é uma grande segurança, visto que ele está comprando um bem, que é um bem durável, né? Que ele muitas vezes vai morar lá a vida toda, vai ser o único imóvel da vida dele, e ele vai ter uma tranquilidade de saber que os processos foram feitos baseados em normas vigentes no nosso país, e até normas internacionais, muitas vezes. Eu já ouvi falar muito, na época dos anos 2000, no começo dos anos 2000, que a ISO, ela servia assim, não era garantia de qualidade, né? Isso era uma coisa que a gente ouvia assim para aquelas pessoas que não acreditavam muito na ISO. Que a ISO não era garantia de qualidade, que a ISO era apenas a garantia de que um produto era feito com um determinado padrão, que ele seguiria aquele padrão, né? Como que a gente desmistifica um pouco isso? Porque, ok, a ISO realmente não garante a qualidade, né? Porém, ela traz muitas diretrizes, ferramentas, né, e formas de fazer a gestão que garantem com que você tenha uma melhor qualidade de produto, de serviço, né? Lembrando que aqui o produto pode ser um serviço também, né? Como que a gente desmistifica um pouco isso, Gi? Isso é bem interessante, porque lá no ano 2000, por ali, quando eu comecei também a trabalhar com qualidade, existia esse conceito. E a ISO, por ser uma norma mais genérica, porque se aplica a todo tipo de empresa, ela não fala exatamente, ela fala a parte da gestão, ela direciona. E sim, a qualidade são padrões. Antigamente, eu ouvia muito falar assim, não, a ISO é assim, eu tenho que fazer o que está escrito. Então, se eu escrever que eu faço porcaria, tá tudo certo. E não é isso, né? Então, veja, por isso a grande vantagem e a segurança para as empresas, para os clientes, inclusive, de empresas certificadas no regimento SIAC do PBQPH. Por quê? Porque é muito focado em atendimento à norma técnica. Então, não basta eu falar o que eu faço. Isso. O que eu faço tem que ser baseado em normas técnicas. Então, quando eu tenho uma instrução, hoje, por exemplo, você pega na rua, a maioria das pessoas diz assim, eu sei como que faz uma parede. Ou você pega um pedreiro que trabalha muitos anos na área, eu sei fazer uma parede. E sabe, ele levanta a parede. Mas aquela parede está de acordo com o que as normas técnicas pedem? Então, você tem a segurança de que você vai ter o resultado esperado? Então, hoje as normas técnicas, elas embasam todo o trabalho. Então, a diferença é que você tem uma segurança nessa questão do atendimento das normas. E a gente tem norma de desempenho hoje em dia, que é muito forte, né? E que está muito focada no uso, né? Do empreendimento, do imóvel. Então, quando a empresa é certificada, quando ela tem um sistema de gestão da qualidade, ela busca esse atendimento que vai garantir um benefício para o usuário final. Perfeito. Eu falei no início que a gente ia abordar um pouco a importância da gestão da qualidade para a qualidade de vida dentro das empresas. Uma das primeiras coisas que tanto a ISO quanto o SIAC trazem para a gente como demanda, né, quando a gente opta por implantar um sistema de gestão baseado na ISO, é a questão do planejamento estratégico. Isso impacta na qualidade de vida da empresa em si, porque é aquela questão, o planejamento estratégico é algo extremamente importante e que muitas empresas não têm, né? Nem todas as empresas têm planejamento estratégico. E o que é o planejamento estratégico, Gi? É eu dizer onde eu quero chegar, como que eu vou chegar, como que a gente pode traduzir um pouquinho isso, como que o sistema de gestão da qualidade nos coloca essa questão do planejamento estratégico. Legal, Ana. Isso foi uma grande mudança que a ISO 9001-2015 trouxe, né, para as empresas. Antigamente a norma era focada muito, você pensava muito assim na execução, no produto, né? Mas muitas vezes esquecia essa gestão. Quando eu comecei numa época onde era assim, a empresa decidia implantar o sistema de gestão e ela delegava para o estagiário, cuida desse negócio aí. Tipo, isso aqui não tem nada a ver comigo, né? E hoje a norma mudou isso, porque hoje a norma trouxe a gestão do negócio, o sistema de gestão da qualidade junto com a gestão do negócio. Isso. E o primeiro item que a norma traz nesse sentido é justamente o que a norma chama de análise de contexto, que é o direcionamento estratégico da empresa. Então a gente brinca, né, que tem empresa que vende um almoço para comer a janta, né? Então, você não sabe, você só está fazendo, mas está fazendo para quê? Por quê? Então, a norma ela não fala necessariamente num planejamento estratégico diretamente, mas a gente vai chegar lá. Sim. Ela fala num direcionamento estratégico. E o que é esse direcionamento estratégico? É saber onde eu estou,
e aonde eu quero chegar. Então, todo planejamento estratégico ou direcionamento estratégico, ele começa com a definição de missão, visão, valores da empresa, a política de qualidade da empresa. Então, visão é qual é a razão de existir dessa empresa? Por que ela existe? A missão, desculpe. Isso. A missão. Então, qual é a razão de existir, né? Porque assim, não vamos ser hipócrita, todo negócio existe para fazer gerar dinheiro, renda. Gerar renda, gerar emprego, né? Agora, existe algo por trás disso. E o que é esse algo, né? Então, aí vem a missão. A visão é onde eu quero chegar num determinado prazo. E antigamente a gente falava de longo prazo, era 10 anos, 15, 20 anos. Hoje, longo prazo, nós estamos falando de 5 anos, porque a velocidade da coisa está muito acelerada. E se você não pensar, você não acompanha isso, né? Se você não se planejar. E aí a gente tem os objetivos, né? A gente tem os valores da empresa. Então, valores são coisas inegociáveis, né? Que você não abre mão em hipótese alguma. E os objetivos que, obviamente, a gente tem que ter também, senão a gente não vai... Como é que eu vou chegar em algum lugar se eu não sei, né? Então, está tudo integrado, além da política de qualidade. Então, quando a norma, ela traz esse item, ela traz, assim, um olhar. A empresa precisa olhar para dentro do seu negócio, do seu ambiente e pontuar quais são os meus pontos fortes, quais são os meus pontos fracos, né? Ou meus pontos de melhoria, se assim você não quiser chamar de ponto fraco. Quando eu olho para fora do meu negócio, né? Quais são os riscos que o mercado está trazendo para mim? Quais as oportunidades que esse mercado está trazendo? E dentro dessa questão do planejamento estratégico, quando a gente faz a avaliação de ponto fraco, ponto forte, oportunidade e ameaça, a gente vai chegar numa conclusão, onde a empresa pode estar num nível de crescimento, de manutenção, de desenvolvimento ou de sobrevivência, né? Sim. Então, quando a empresa consegue ter clareza de enxergar em que momento ela está, ela pode decidir como é que ela vai trabalhar. Ah, tá na hora de eu mudar o nicho, né? Ah, eu trabalho só com obra popular, mas eu quero migrar, eu quero pôr um pouco os ovos um pouco em cada cesta, ou eu quero me especializar em trabalhar numa determinada área. Então, tudo isso tem a ver com a questão do momento em que ela se encontra com esse direcionamento estratégico. Então, é imprescindível para uma empresa poder crescer, para ela se desenvolver, que ela tenha um bom planejamento estratégico, que ela olhe para dentro do seu negócio e para fora. Vou citar assim um exemplo, né? Algumas vezes as empresas dizem, não, a gente está na fase de crescimento. Isso é maravilhoso, porque a gente vai crescer, nós vamos fazer 10 mil unidades. Ah, legal, ele está focado no ambiente externo. Tem recurso, tem financiamento, o mercado tem um déficit imobiliário e tem potencial. Ok. Ela só esquece de olhar para o seu ambiente interno. Ela não está preparada, ela não tem funcionários qualificados, ela não tem um bom ambiente de trabalho, ela não tem pessoas tecnicamente competentes, né? Sim. E aí o que acontece? A oportunidade vem, ela quer aproveitar, ela se joga naquela oportunidade, mas ela não dá conta. Eu já vi empresas fecharem em função disso. Então, de ter muita oportunidade, mas ela não parou para olhar o seu ponto fraco. Ela não parou para olhar onde ela tinha que se estruturar antes de abraçar essa oportunidade. Exatamente. Então, isso faz toda a diferença no negócio. E esse tipo de situação, quando a gente não consegue analisar realmente o contexto todo, gera estresse dentro da empresa, gera ansiedade, gera uma série de coisas. Né, exato, a gente acaba desmotivando a equipe. Então, isso impacta na qualidade de vida dentro da empresa, né? Na qualidade de vida dos funcionários, dos donos, de todo mundo. E isso, né? tanto que eu acho que é interessante a gente comentar, que é uma mudança de visão da norma, no sentido que antigamente a gente falava só de parte como foco a satisfação do cliente. E hoje a norma traz a questão de partes interessadas. Quem são as partes interessadas de um negócio? Então, cliente final, com certeza, Sim. A gente quer que o usuário fique satisfeito. A gente tem os funcionários, os colaboradores, os terceiros, os fornecedores, os agentes financeiros, a população do entorno, a vizinhança, né? E veja, não tem como uma empresa
crescer efetivamente de forma sustentável se os seus colaboradores, as partes interessadas internas não estiverem satisfeitas. Exato. E eu afirmo isso porque eu vou em muitas empresas, eu atendo muitas empresas, e é nítido quando você chega numa empresa e você vê o clima organizacional. Se o clima organizacional não é bom, se as partes interessadas não estão satisfeitas, a coisa não desenvolve bem. E interessante também que às vezes as empresas elas erram no sentido que ela acha que para o funcionário estar satisfeito é somente salário. E não é. Então, a questão da satisfação do colaborador, ela vai muito além do salário, né? E isso vai refletir no bom desempenho da empresa e no crescimento dela. Exatamente. Ainda falando sobre essa questão do direcionamento estratégico, né? Eu gosto sempre de lembrar do filme Alice no País das Maravilhas, né? Com aquela pergunta qual caminho ela deve seguir e o gato responde para ela se ela sabe, né? Ela pergunta para ela onde ela quer ir. E ela fala, não sei, tanto faz. Ele falou, então, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. E é isso que muitas vezes acontece dentro das empresas. As empresas não sabem onde elas querem chegar. E aí pega qualquer caminho. E aí vai gerando desmotivação, vai gerando frustração nas pessoas. Então, ao meu ver, assim, a gente que se utiliza realmente da ISO, do SIAC, como um sistema de gestão, né? Um sistema para a gestão da empresa, a gente nota esses benefícios, né? Dentro da empresa, esses benefícios dentro das equipes, que as pessoas sabem o que devem fazer, sabem como devem fazer. Claro que os processos também mudam, né? A gente fala hoje de mudanças muito aceleradas no mundo todo, então imagina, dentro de uma empresa a gente também tem mudanças muito grandes de processos e às vezes podem acontecer momentos em que não é mais assim que faz, como que faz agora? Então, o sistema de gestão traz muito isso para a gente, quando a gente pensa em onde quer chegar e como a gente vai chegar, a gente acaba estabelecendo alguns indicadores, né, uns objetivos, para avaliar se a gente está chegando, se a gente está no caminho certo. Agora, basta eu gerar lá, começar a medir, começar a monitorar 10 indicadores de cada processo, um monte de indicador e não fazer nada com isso? Como que as empresas fazem com isso e que impacto isso pode gerar? Isso é super importante, Ana, porque assim, eu como auditora, eu vejo muito no mercado o seguinte, a gente precisa estabelecer monitoramento, a gente precisa estabelecer indicadores. E aí o pessoal começa a controlar, juntar dados, mas não faz uso deles. Porque, veja, a gente tem diferença aí de dado, informação e conhecimento, né? Então, a norma, inclusive, ela traz hoje a questão do conhecimento organizacional para dentro da empresa. E a questão é justamente essa. Informação, dados e informações, hoje a gente tem disponível na internet à vontade. À vontade. Mas a pergunta é, isso é conhecimento? Não é, né? Então, para que a gente possa transformar em conhecimento, a gente tem que trabalhar esses dados. Então, primeira coisa, você tem que definir indicadores adequados, porque às vezes a empresa define um indicador que não serve para nada. Então, ela me mostra uma porção de dados e eu digo, tá, e quais foram as ações ou qual o resultado da análise em relação a isso? Para que te serviu? Foi útil para quê? Não, para nada. Mas então por que você faz? Por que você tem esse trabalho? Então, e muitas vezes a resposta que eles dão é porque algum dia alguém falou que a gente tinha que fazer, exatamente, não é? O auditor pediu, o consultor pediu, e a gente tem que entender que o sistema de gestão é da empresa. É da empresa. Então a empresa tem que definir quais as informações, o que ela quer saber, definir que tipo de dado ela tem que coletar, qual é a periodicidade da coleta e qual é a periodicidade da análise. Porque o que vai construir o conhecimento dentro da empresa e que vai gerar os benefícios vão ser justamente as análises que você vai fazer. Então você coleta, eu sempre dou um exemplo. A gente faz a entrega de obra. E aí você faz a coleta de informações de pendências que eventualmente você tem ali. Você tem uma vistoria interna que a própria empresa faz e depois você tem uma vistoria com o cliente. Então, antes de você passar carão com o cliente, né? A gente brinca, claro, você faz um pente fino. Então você tem um checklist para poder receber bem o cliente, né? Eventualmente falta um detalhezinho aqui para fazer esse ajuste. E aí, no final, você faz uma tabulação desses dados. Muitas empresas simplesmente fazem um checklist e morre aí. E daí? Fez, ok, corrigiu, e o que você ganhou com isso? Mas você pode tabular esses dados. Baseado nesses dados, você vai descobrir onde
foram maiores as pendências. Puxa vida, eu tive, sei lá, 40% de problemas com pintura. E quando a gente fala problema, não quer dizer que foram grandes problemas. Às vezes uma parede está manchada, alguém veio lá, bateu, sujou uma parede, mas você vai lá e retoca antes de entregar para o cliente. Mas é um problema de pintura, classificado como pintura, uma mancha. E aí, quando você categoriza isso, você começa, opa, eu tenho algum problema aqui na pintura. Qual é a questão dessa pintura? O problema disso foi na execução? Foi no pós? Estava pronto? Ok, vieram e danificaram. E a partir desses dados, você consegue tomar uma ação para você gerar uma melhoria e num próximo empreendimento não acontecer de novo. Mas como é que você pode tomar ação se você não tem esse conhecimento? Se você não sabe, se você não analisou os seus dados. Então, a análise de dados de forma geral, tanto na questão estratégica do negócio, como nas questões executivas de obra e em todas as áreas, né, faz muita diferença. Então, é imprescindível, não basta ter os dados, coletar, você precisa analisar, você precisa monitorar e analisar. Sim, eles têm que ter uma razão de ser, né? Exatamente. Não tem por que coletar um monte de dados se você não vai fazer nada com eles. Então, todo sistema de gestão tem que ter uma razão de ser. Exato. Então, muitas vezes eu chego para auditar e pergunto, por que você faz isso? Não sei. Para que você usa isso? Não sei. Falei, mas então por que você tem? Obviamente que tem coisas que são normativas, o próprio regimento, a própria norma determina, mas é importante a gente lembrar que, veja, a norma ela determina o que e não como. Por isso, o sistema de gestão de cada empresa é diferente, apesar de a norma ser a mesma. Sim. Cada empresa pode ter um sistema mais funcional e outras menos funcional, né? Tanto é que eu bato na tecla, a gente quer uma qualidade que funciona, porque dependendo de como a empresa faz a sua gestão, que é uma liberdade que ela tem, talvez o sistema não funcione tão bem assim, né? Exatamente. Quando você falou aí de análise de dados para tomada de ação, para evitar que o problema volte a acontecer, a gente tem a questão também de tratamento de reclamação de cliente, né? Então, às vezes as empresas pensam assim, não, mas é claro, quando um cliente reclama, é claro que eu dou o tratamento para essa reclamação. Mas a norma ela vem falar desse tratamento da reclamação, não é simplesmente ir lá e resolver o problema, né? Não é simplesmente uma ação de correção. A gente vai falar de entender por que aquele problema aconteceu, né? Olhar de uma forma mais sistêmica para evitar que ele volte a acontecer. E na construção civil, a gente tem ciclos muito longos, né? Entre você comprar um terreno, planejar um projeto, conseguir o alvará, construir, entregar e o usuário começar a utilizar, vão-se longos anos, né? Muitas vezes 5, 6 anos, dependendo do terreno, até mais, ou um pouquinho menos, conforme o porte da obra. Mas é um ciclo muito longo. E se eu tenho um problema de uma reclamação de um cliente, que eu começo a verificar que eu tenho mais de uma vez essa reclamação e ela está acontecendo naquele empreendimento, se eu não olhar com profundidade para a razão desse problema e não tratar isso, eu vou conviver com esse problema por 20, 30, 40, 50, enquanto a empresa existir, porque a gente precisa realmente dar uma tratativa para evitar que ele volte a acontecer. E aí a norma traz sugere, né, algumas ferramentas, ela não diz como fazer, mas existem algumas ferramentas para tratativa de problema. Uma delas é a questão dos 5 porquês. Você pode explicar para a gente como funciona? Eu acho que essa é uma metodologia que a gente pode usar para qualquer problema na vida. Com certeza. Não é só para problema nas empresas, é na vida. Explica para a gente um pouquinho. Com certeza. Eu acho que isso é bem bacana. Então, claro que a norma ela tem o foco no cliente, né? E aí, lembrando que pode ser qualquer parte interessada, mas aqui falando especificamente do cliente final, mas a metodologia é a mesma para absolutamente tudo. Então, eu dei o exemplo dos objetivos, da entrega de obra, de levantar as pendências, mas a reclamação do cliente é a mesma coisa. Então, em primeiro lugar, a norma ela tem um item específico para a gente fazer a tratativa de reclamação de cliente. Sim. Então, essa reclamação ela pode vir de aleatória, vamos dizer assim, sem vínculo com um problema construtivo em si, na sua unidade habitacional, ou pode ser por uma assistência técnica, não importa. O que acontece é que a empresa, obviamente uma empresa certificada, ela tem que dar a tratativa, todas deveriam, né? Sim. Mas a gente tem uma sistemática definida para essa tratativa. Ela faz a correção, que é a tratativa imediata do cliente, para o atendimento ao cliente, né? Então, tive esse problema, eu vou fazer essa ação para resolver o que o cliente está reclamando. Ok, isso é a correção imediata.
Mas a partir daí existe a tal da coleta de dados. E a gente vai coletar todos esses dados. A partir dessa coleta, a gente vai identificar problemas que se repetem, problemas que são mais graves, porque às vezes tem coisas muito pontuais, né? Mas às vezes a gente tem problemas que talvez sejam mais graves. E aí você vai compilar esses dados e vai entender o que realmente é crítico nesse processo. A partir desse ponto, a gente, na empresas certificadas, tem as tratativas das não conformidades, aquelas famigeradas não conformidades, que o pessoal acha que é o bicho-papão, né? Que é um bicho com trocentas patas, muito grande, muito perigoso. Exatamente. Todo mundo tem medo. Todo mundo tem medo. E, na verdade, as não conformidades, elas são ferramentas de melhoria. Por quê? A gente identifica um problema e, a partir desse problema, a gente vai investigar as causas para a gente realmente tratar a doença e não o sintoma. É aquela história, tô com febre, você vai tomar antitérmico, você resolve a febre. Agora, por que eu estou com febre? Eu estou com uma infecção? Essa infecção é aonde? Eu tenho que saber a origem do problema para que eu possa tomar o remédio certo, Tratar né? Não a tratar causa. e não só tomar o remédio para febre. Aqui é a mesma coisa. Então, veja, eu tenho que identificar. A norma, ela fala que a gente tem que identificar a causa raiz dos problemas, mas ela não diz como. Eu também gosto muito da técnica dos 5 porquês, mas existem outras. Existe brainstorming, existe Ishikawa, existe uma série de ferramentas que a gente pode utilizar. Técnica dos porquês eu acho muito simples, porque assim, ó, como você disse, se aplica para a vida e todo mundo já esteve perto de uma criança. Exatamente. E a criança, ela tem uma curiosidade natural. Então, ela pergunta, por que chove, né? Por que o céu é azul, né? Então, você tem... E não basta a primeira resposta. Então, na técnica... As crianças são incansáveis nos porquês. Exatamente. E nós temos uma mania, muitas vezes, simplista, de fazer a primeira pergunta, mas por que isso aconteceu? Ah, porque a pessoa estava sobrecarregada. É muito superficial, né? É muito superficial. Então, a gente tem que ir adiante. Ela estava sobrecarregada por quê? Aí você vai entender. Porque estava com falta de pessoal, né? Mas e por que estava com falta de pessoal? Então, você vai avançando até você chegar na causa raiz. O que eu sempre falo, ontem eu estava atendendo um cliente e eu ainda comentei exatamente isso. Falei, você não pode tratar somente a correção imediata, que é resolver o problema apresentado. Você tem que investigar a causa real e não pode ser a causa superficial, não pode ser aquela coisa simples e fácil. Você tem que investigar a fundo, porque se você não investigar a fundo, o problema continua acontecendo. Então, esse processo de investigação de causas, ele tem que ser pensado. A técnica dos porquês, você vai perguntando o porquê. O nome é 5 porquês, então 5 perguntas pelo menos, para que você chegue realmente na causa real. E a partir daí, você determinando uma ação corretiva, a tendência é que o problema não volte a acontecer. Então, o sistema de gestão da qualidade, ele não quer dizer que a empresa não tem problemas, ou que os produtos, os serviços necessariamente nunca falham. Não é isso. O sistema de gestão da qualidade diz que a empresa consegue identificar eventuais problemas e quando eles são identificados, eles são devidamente tratados. E isso faz toda a diferença no processo. E isso faz diferença na vida da gente. Se a gente olhar, porque tem problemas que voltam pra gente 200 vezes, não tem? Com certeza. E aí, se a gente não parar para analisar o porquê com profundidade, aí utilizem a técnica dos 5 porquês para os seus problemas pessoais, vocês vão ver que funciona. E você consegue chegar numa razão e falar, poxa, de fato, eu não tinha aprendido isso ainda. Por isso que ele volta para mim esse problema. E sabe o que é muito interessante essa questão do sistema de gestão da qualidade? É que apesar de a gente estar focado falando no sistema de gestão de qualidade da empresa, ele vale para a vida como um todo. Exato. Planejamento estratégico, por exemplo, planejamento da sua vida, aonde você quer chegar, o que você quer fazer, que carreira você vai seguir, como é que você vai poder chegar lá. Então, se você vai identificar quais são os meus pontos fortes, os meus pontos fracos, o que o mercado traz. Exatamente. Objetivos e metas. Você tem que ter objetivos e metas claros para a sua vida, senão também, como é que você vai chegar? A história da Alice no País das Maravilhas. Exato. Né? E aqui é a mesma coisa, quando eu vou investigar, né, fazer uma investigação de causa. Então,
tudo vale para a qualidade dentro da empresa e para a qualidade da nossa vida. Exatamente. Por isso que eu sou tão apaixonada pelo sistema de gestão da qualidade, eu não acho chato. Eu também, sou suspeita para falar, né? Vamos lá. A gente falou um pouquinho antes sobre conhecimento organizacional, certo? Certo. Isso é um ponto muito importante, porque eu vejo muitas empresas em que o conhecimento acaba ficando retido na mão de poucas pessoas. E aí, se aquela pessoa sai da empresa, a empresa se sente perdida porque o conhecimento foi junto. Então, o sistema de gestão da qualidade também traz isso, né? Ele não fala exatamente de documentar, mas assim, a gente precisa registrar esse conhecimento. O conhecimento organizacional, ele tem que ser da organização, da empresa, não pode ficar só na mão das pessoas. Então, como que o sistema de gestão da qualidade, como que a ISO, o SIAC trazem isso pra gente? É muito legal e eu sou apaixonada por esse tema, inclusive eu fiz mestrado e o meu mestrado era na área de gestão do conhecimento. Então é muito legal. E aí tem a ver com o que a gente falou de dado e informação. Então essa diferença é muito grande. Então quando a gente fala em conhecimento, a gente existe um ciclo do conhecimento. Então o conhecimento só se consolida quando a gente fecha esse ciclo. Então o primeiro ponto é a gente identificar o conhecimento que a gente precisa. A partir disso, a gente tem que criar esse conhecimento, ou seja, tem que buscá-lo, tem que ir atrás. A gente tem que, sim, armazenar esse conhecimento. Esse armazenar tem a ver com a gente, obviamente, né? E tem a ver com a forma que a gente vai disponibilizar isso, né? Então, ele tem que ser armazenado. A gente tem que utilizar, porque se a gente não adianta nada eu aprender, tem muita gente que passa uma vida aprendendo e zero aplicação. Fazendo cursos e não aplicando nada. Não aplica nada. E isso não funciona. Você não gera conhecimento dessa forma. Então, você captura esse conhecimento, você armazena, você utiliza. E, por fim, o ciclo se fecha quando a gente compartilha o conhecimento. Por isso que eu amo tanto compartilhar conhecimento, eu amo ministrar treinamento, fazer as consultorias, porque é uma troca, eu aprendo e eu ensino, né? Então, eu acho que isso é muito bacana. Então, a norma, ela traz essa questão do conhecimento organizacional e uma coisa que a gente tem que entender é que uma empresa, uma organização, um CNPJ não aprende. Quem aprende são as pessoas. Então, o conhecimento, ele sempre começa em uma pessoa. A partir disso, a pessoa captura esse conhecimento, que vai servir para ela, para a vida dela, tá certo? E, a partir disso, ela traz para dentro da empresa. E isso é uma coisa importante, eu vejo muitas empresas que elas investem no colaborador e não vem esse resultado para dentro da empresa. Então, o que eu posso fazer? Puxa, eu fui numa feira, monta uma apresentação e faz para a equipe, né, para saber o que teve de novidade, quais são os lançamentos do momento, ou seja, você vai trazendo para a empresa. Você disponibiliza isso em algum repositório, seja no sistema, em rede, né? E aí você compartilha tudo isso com a tua equipe, então aí o conhecimento realmente se consolida. Uma coisa que também as empresas têm que entender, e não só as empresas, mas ela tem que passar isso para o colaborador, é que isso não tem nada a ver com você dispensar pessoas. Isso é um grande paradigma, né? Sempre que a gente pede para uma pessoa documentar como que ela faz alguma coisa, a pessoa acha que ela vai ser mandada embora. Exatamente. Mas veja, a premissa de um sistema de gestão da qualidade é ele independer das pessoas. Então, eu não posso tirar férias e tudo parar dentro da empresa, porque senão nós, como colaboradores e os donos de empresa, os empresários, não vão ter vida. Exato. Porque a gente não pode, dizer assim, não, eu não posso tirar férias, eu não posso sair um feriado. Então, o sistema ele tem que rodar independente das pessoas. E as pessoas têm que entender que é importantíssimo documentar esse conhecimento, né, procedimentar, criar fluxos, mapeamentos de processo, para que as coisas funcionem. Mas isso não quer dizer que ela é dispensável, né? Exato. Então, a partir do momento que ela tem essa liberdade, ela também pode crescer dentro da empresa. Isso. Ela pode deixar de fazer a atividade atual para pegar mais responsabilidades, para galgar um crescimento dentro da empresa, né? Isso. Você sabe que eu tenho pensado muito sobre isso. Na verdade, a gente precisa ser dispensável. Porque se a gente não puder ser dispensável na nossa função, a gente não tem como crescer. Exatamente. Você não tem como ser promovido. Porque quem que vai fazer aquilo que você faz?
Então, a gente realmente precisa entender que quando a gente começa a colocar as coisas de forma documentada, começa a multiplicar esse conhecimento que você adquiriu com a experiência, com a prática e tal, você começa a organizar isso de uma forma eficiente, você é eficiente no sentido de documentar isso, de ensinar outras pessoas, você cria espaço para crescer. Né? Então, cada vez mais eu acho que nós temos que ser desnecessários na nossa função. Tipo, dar conta do trabalho e chegar e falar: Me dá mais um pouco. me dá mais um pouco, me dá mais um desafio. Então, quando a gente faz isso, a gente está levando a empresa para outro patamar também, porque as pessoas vão crescendo, vão se tornando desnecessárias ali. Por quê? Porque ela conseguiu treinar outra pessoa para fazer, ela conseguiu documentar aquilo ou conseguiu otimizar aquilo que ela faz de uma forma que toma menos tempo. Então, se ela se torna desnecessária, não aqui dizendo que as pessoas são desnecessárias, não é isso, mas é naquela função, ela tem oportunidade de crescer. E outra coisa é que assim, eu vejo muita reclamação dentro das empresas de que eu estou sobrecarregado, eu não dou conta. E ele não dá conta porque ele não consegue delegar, porque ele diz, eu perco mais tempo para ensinar do que para fazer. Mas se a pessoa documentasse isso num procedimento, documentasse isso num fluxograma, ela delegaria de forma muito mais fácil, porque ela diria para o colaborador, olha fulano, você dá uma olhada nesse procedimento, você começa a seguir isso aqui, você dá uma passada geral, tá tudo passo a passo aqui. Então, assim, quando você tiver dúvida, você me chama. Você não precisa parar tudo que você está fazendo para ficar com aquela pessoa o tempo todo. Quando entra um colaborador novo dentro da empresa, meu Deus, como é mais fácil quando você tem um procedimento estruturado de passar. Então, quando você não tem esse processo estruturado, cada vez que chega uma pessoa nova, é um recomeço. E aí isso gera um problema dentro da empresa, porque você não consegue criar uma cultura, você não consegue enraizar. Cada pessoa nova que chega, muda tudo. E aí você começa a ter problemas com os processos. Exato. Né? E aí tem dois aspectos que eu queria trazer, assim, para a gente fechar. A gente vai fechar indo para o início, é um pouco estranho, mas vai fazer sentido, eu prometo. Como implantar um sistema de gestão da qualidade, né? Qual a forma da gente conseguir fazer com que uma organização realmente seja aderente a isso, né? Como as pessoas sejam aderentes. Então, eu vejo que isso tem que vir muito de cima para baixo, né, Gi? Tem que vir muito realmente da diretoria da empresa, dos donos, entenderem a importância disso para o crescimento da empresa. E justificar isso. As pessoas precisam entender que o sistema de gestão da qualidade, ele vai nos ajudar a ser mais eficientes, né? E sendo mais eficiente, a empresa gera mais riqueza, gerando mais riqueza, pode pagar melhor os funcionários, pode contratar outras pessoas para aquela pessoa gerenciar, né? Para aquela pessoa coordenar. Então, isso promove um ciclo de crescimento, de evolução dentro da empresa. E as empresas, para mim, elas nunca podem ser consideradas um fim. As empresas são meio de realizar nossos sonhos, meio de realizar objetivos, meio de promover a evolução das pessoas. Inclusive, o propósito da Equilíbrio é promover a evolução das pessoas, né, através da nossa atividade e tal. Então, as pessoas precisam entender isso e as empresas, os proprietários, os diretores de empresas precisam entender a importância disso para poder disseminar, senão não acontece, né? Pura verdade. E eu tenho, né, como eu falei, eu faço auditorias em muitas empresas e tenho vários clientes de consultoria, né, para implantação do sistema de gestão da qualidade, para manutenção, e é claro isso. Então, assim, tem que vir de cima, tá? Quando a diretoria ela é comprometida com o sistema de gestão da qualidade, faz diferença, porque a equipe engaja, a equipe entende que aquilo faz parte do seu trabalho. O que acontece? Eu chego na empresa e ele diz, é que eu não consegui fazer a parte da qualidade porque eu estava correndo com as demandas que a diretoria está pedindo, que o chefe está pedindo. Eu sinto muito, mas então você não está fazendo o seu trabalho. Porque fazer o seu trabalho é fazer o trabalho com qualidade, com o processo. Quando a diretoria ela realmente é comprometida, e não é comprometida só de dizer, não, eu quero que faça, é comprometida de verdade, ela é a primeira a cobrar. Eu quero que faça, mas seguindo os processos. E não é ela a primeira a se atravessar e cortar tudo. Não, faça aquilo que eu estou mandando assim. Infelizmente, a gente tem essa situação.
O resultado, o sucesso do sistema de gestão e da empresa depende disso. Então, quando a diretoria participa, e eu já tive com empresas que, durante o processo de consultoria, a diretoria ficou comigo, assim, 4, 8 horas discutindo a parte de estratégia, discutindo questões de riscos e oportunidades, discutindo questões técnicas de obra, ela efetivamente atuando ali e falando, equipe, eu quero que vocês atuem aqui. Eu já trabalhei também com empresas que, na hora que você vai fechar a proposta, o contrato, o discurso é bonito, né? É lindo. Não, eu quero que esse negócio funcione, esse negócio é muito importante para nós. E depois eu nunca mais falei com a diretoria. Então, assim, ele larga na mão de alguém. É óbvio que não vai funcionar, porque de baixo para cima não vai. Eu sempre falo, a pessoa entende quem está chicoteando mais, né? Então, veja, coloca lá o estagiário para ser responsável da qualidade e você acha que o estagiário tem poder de impor, e eu digo impor no bom sentido, né? Não é de mandar. Autonomia, né? Ele vai ter autonomia para chegar no gerente de projetos, no gerente de obra e falar assim, não, aqui não dá, você tem que parar de fazer isso para fazer o que eu estou pedindo. Não, ou funciona. a diretoria pede ou não acontece. Então, sim, o sistema de gestão da qualidade ele tem que funcionar. Para funcionar bem, a diretoria tem que estar comprometida, as pessoas têm que saber o porquê elas têm que fazer. Então, eu sempre, quando eu começo um processo de consultoria, quando é possível, eu gosto de começar com um treinamento. Por quê? Porque ninguém gosta de fazer alguma coisa que não sabe por que está fazendo, simplesmente porque mandaram fazer. Então, os colaboradores entendendo o que é o sistema de gestão da qualidade, por que aquilo precisa ser feito, quais os benefícios que aquilo traz, gera um comprometimento maior. Até porque se não chegar alguém estranho dizendo que ele tem que mudar o jeito de trabalhar, então daí não dá certo. Mas com certeza o comprometimento da alta direção faz toda a diferença nesse processo. Com certeza. É uma questão de cultura, né? Não é uma questão de certificado, não é uma questão de auditoria, de ter o sistema validado simplesmente. É uma questão cultural da empresa. Se a cultura da empresa não trouxer isso, não vai estar enraizado, não vai ser um sistema eficiente. Vai ser um sistema para inglês ver, né? Para auditor ver, na verdade, né? Vai ser um sistema para auditor ver e para ter o certificado na parede, colocar na divulgação de marketing, e isso não traz benefício. O que traz benefício é a vivência dessa cultura realmente. Com então, certeza. ela tem que vir de cima. A certificação, ela tem que ser, a ideia é que ela seja uma consequência. Consequência. Então, você implanta um sistema de gestão de qualidade para melhorar o teu processo interno, para gerar todos os benefícios que ele traz e, consequentemente, ele estando funcionando, você vai obter um certificado. Então, eu sempre falo para o cliente o seguinte, olha, você tem duas opções na sua vida aqui, né, quando a gente fala de qualidade. Você pode ter só o custo, ou você pode ter o custo e o benefício. Se você quiser só um certificado pendurado na parede, você vai ter um custo. Agora, se você quiser se dedicar para fazer funcionar de verdade, você vai ter todos os benefícios que um sistema de gestão pode trazer e, por consequência, um certificado, né? Então, é muito mais, vai além de ter um certificado. E o que hoje me deixa muito feliz, porque ao longo desses mais de 20 anos que eu trabalho... Opa, pula essa parte. Sim. Não fala números. Nesses anos que eu trabalho com qualidade, inicialmente, o objetivo das construtoras era exclusivamente ter um certificado. Lá no ano 2000, mais ou menos. Tá? Com o passar do tempo, a gente começou a perceber que as construtoras começaram a entender que aquilo gera um benefício. E aí, elas estão aderindo de uma forma diferente. Ainda temos aquelas que querem só certificado na parede? Sim, ainda temos. Mas hoje está crescendo muito o número de empresas que querem o benefício. E o que é o mais interessante? Pode ser uma construtora pequena ou grande, não importa, porque a norma é a mesma e se aplica para uma construtora de 2 funcionários ou de 2.000 funcionários. Né? E eu tenho percebido que as construtoras, os empresários, eles estão mais conscientes porque eles estão entendendo que eles têm que começar pequeno. Então, hoje eu tenho alguns clientes que são muito pequenos, mas que eles estão querendo organizar o seu negócio para poder expandir. Diferente daqueles que são grandes e querem implantar, e daí se perde e às vezes não consegue fazer. Está focado só no certificado. Exato. Então, claro que existem desafios. Construtoras pequenas têm alguns desafios de um tipo, construtoras grandes de outro tipo, mas eles estão aí para a gente enfrentar, né? Então, mas a consciência está mudando, com certeza. Isso é muito bom de saber, né? Porque aqui no Equilíbrio a gente
veio desde o início com essa questão de a gente tem que tirar benefício disso, né? A gente não precisa do certificado na parede, a gente quer o benefício. O certificado é consequência realmente. Então, o investimento sempre foi nesse sentido de documentar tudo e muito pensando na manutenção da empresa, no crescimento da empresa, porque o crescimento desordenado ele pode acabar com a empresa, né? E da mesma forma, fica aí o nosso convite para vocês pensarem na gestão da qualidade para a gestão da vida pessoal de cada um. Realmente saber para onde quer ir, como vai chegar, como que eu vou saber se eu estou no caminho certo, se eu não estou. Essa questão do ser dispensável, do ser desnecessário, a gente precisa ser desnecessário para poder atingir um crescimento, para poder ocupar novas funções, para poder receber novos desafios. Então, esse paradoxo que eu gostaria realmente de colocar, né, fazer esse paralelo entre a gestão da qualidade e a qualidade da vida dentro das empresas e da vida de cada um. Agradeço muito, Gi, por você ter aceitado esse convite. A gente misturou um pouco de norma com vida pessoal aqui, mas o objetivo era esse, para que a gente pudesse dizer que realmente isso impacta na qualidade de vida das empresas, vai impactar no resultado para os nossos clientes também, mas impacta na nossa qualidade de vida. É terrível quando você trabalha numa questão de ansiedade, que você não sabe exatamente o que precisa ser feito, como precisa ser feito e não tem a permissão de errar, né? Como você falou do medo da não conformidade e tal. Gente, a gente pode errar. A gente vai errar ao longo da vida profissional das empresas, a gente vai errar muito. E a gente ter a permissão para errar, né, não ser punido por ter errado. Erramos, ok. O que a gente vai tirar de aprendizado desse erro? Como que a gente vai fazer com que isso não se repita? Então, gente, isso vale para a vida. A qualidade, realmente, a gestão da qualidade, para mim, é uma forma de fazer gestão de vida também. Com certeza. Obrigada, Gi, muito obrigada por participado desse bate-papo, que a gente poderia ficar horas conversando, né? A gente vai ter que marcar outro tempo, porque assunto não falta. Não falta assunto, né? Agradeço, queria que você finalizasse aí, então, trouxesse uma palavrinha final aí para quem está ouvindo a gente. Eu que agradeço muito a oportunidade, são muitos anos de parceria, né? E eu tenho muito prazer em falar que trabalho com a Construtora Equilíbrio há muitos anos. Tenho o prazer de dizer que aqui, né? Aqui hoje eu atuo não só como consultora, mas assim, participando mais ativamente dentro do processo de qualidade e em saber que as coisas funcionam de verdade, que as coisas não dependem hoje, antigamente exclusivamente de você, hoje exclusivamente de mim, não. A gente tem a equipe que, independente da gente, consegue fazer as coisas acontecerem e eu acho que isso é bacana, né? Quero dizer que sim, qualidade é para tudo, é para a empresa, é para a nossa vida. Isso impacta na qualidade final do empreendimento, que vai impactar na qualidade de vida de quem vai morar lá, né? Quero incentivar muito as construtoras, né, a pensar nisso, a pensar na quantidade de benefícios que ela vai ter e pensar que se vamos fazer para funcionar, vamos fazer uma qualidade que funciona, porque isso vai fazer diferença nas nossas vidas. Muito obrigada, é isso aí. Até o próximo, né? E mais uma coisa, antes da gente fechar e falar até o próximo, como que as pessoas te acham? Se quiserem te achar, como que elas fazem? Legal. Então, se quiserem me encontrar para qualquer dúvida ou se precisarem de algum tipo de trabalho, de informação, né, sobre o assunto, nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, @LT Consultoria, no YouTube, @LT, né? E no site ltconsultoria.com.br. LT com 2 T's. LT com 2 T's. Isso, igual Ana com 2 N's. Isso aí. Valeu, qualquer gente. coisa, eu estou à disposição de vocês. Gi, até o próximo. Até o próximo. Pessoal, até o próximo podcast Viver em Equilíbrio.